a primeira pergunta, então, na verdade nós temos duas perguntas sobre isso. De acordo com o diagrama da aplicação da lei do Antigo Testamento nos tempos do Novo Testamento, o senhor poderia dar exemplos de como o descanso do Shabat é aplicado hoje? Yeah, Sabbath law is a very good example and one that's also controversial. A lei do sábado é um bom exemplo e também um exemplo bastante polêmico. Certainly the two major theological principles that developed Certamente os dois principais princípios teológicos que se desenvolveram were rest from work and worshiping with God's people. foram descansar do seu trabalho e adorar com o povo de Deus. But when you look at what Jesus taught about it, he is always challenging the Sabbath law. Mas quando você olha para aquilo que Jesus ensinou a respeito disso, ele está sempre desafiando a lei do sábado. And it's not just that he heals people in life-threatening circumstances. Não é apenas que ele cura pessoas em circunstâncias que ameaçam suas vidas. He heals a lame man who has been crippled for 38 years. Ele cura um homem paralítico que estava daquele jeito há 38 anos. If you put yourself in the place of the Pharisee, he would say, just wait one more day. Se você se colocar no lugar do fariseu, você vai dizer assim, apenas espera mais um dia. The man will be no worse tomorrow. O homem não vai ficar pior amanhã. And then you can heal him and we will all rejoice. E aí você pode curá-lo e todos podemos nos alegrar. Jesus seems to go out of his way to challenge the interpretation of the Sabbath laws. Jesus parece se esforçar por desafiar as leis do sábado. And of course, after the resurrection, very quickly Christians are gathering on Sunday, not on Saturday. E também, rapidamente depois da ressurreição, os cristãos, nós vemos eles se reunindo no domingo e não mais no sábado. Many centuries later, theologians would say, oh, well, Sunday is the Christian Sabbath. Muitos séculos depois, teólogos diriam que isso é porque o domingo é o sábado dos cristãos. But that makes no sense. Mas isso não faz sentido. The word Sabbath means the seventh day. A palavra sábado significa o sétimo dia. You can't say, well, the first day is the seventh day. Você não pode dizer o primeiro dia é o sétimo dia. No, the first day is the first day. Não, o primeiro dia é o primeiro dia. Christians originally did not worship on Sunday because they were changing the Sabbath day. Os cristãos originalmente não começaram a adorar no domingo porque estavam mudando o dia de sábado. They were worshiping because that was the day Jesus was resurrected. Estavam adorando porque foi naquele dia que Jesus ressuscitou. And as we look in other parts of the New Testament, we see how the Sabbath is fulfilled in Christ. E ao olharmos para outras partes do Novo Testamento, nós vemos como o sábado se cumpre em Cristo. Hebrews 4 is the most extended teaching on the topic. Hebreus 4 é o ensino mais extenso sobre esse tópico. We rest when we come to Jesus, and our entire lives can be thought of as rest. Nós descansamos quando nos achegamos a Jesus e nossa vida inteira pode ser considerada descanso.
Jesus said in Matthew 11, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Jesus disse em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e cansados, e eu vos darei descanso. Now, people who have studied the human body have learned that we need a rhythm of work and rest. Veja que pessoas que têm estudado o corpo humano chegaram à conclusão de que nós precisamos de um ritmo de trabalho e descanso. I am not suggesting that everyone should work 7 days a week, every day of the year. Eu não estou sugerindo que todos deveremos trabalhar 7 dias por semana, o ano inteiro. We would all die much younger. Nós todos morreríamos bem mais novos. But there's nothing in the New Testament that says I must stop doing certain activities one day every week. Mas não tem nada no Novo Testamento que diga que eu devo parar com certas atividades um dia por semana. I need to determine what rhythm fits my body and fits my responsibilities. Eu preciso determinar que ritmo encaixa com meu corpo e com minhas responsabilidades. Many pastors will rest on a Monday. Muitos pastores têm seu descanso na segunda-feira. Maybe you rest by having 2 half days each week. Talvez você descansa com duas metades de dia cada semana. Maybe you have some different schedule. Ou talvez você tenha algum cronograma diferente. And I'm not saying that we don't need to worship. E eu não estou dizendo que não precisamos da adoração. But maybe because of your work responsibilities, Tuesday night is the best time for church. Talvez por causa das suas responsabilidades de trabalho, a terça-feira à noite seja o momento ideal para a igreja. We had a church for many years in Denver that had its main worship service on Tuesday evening. Por muitos anos lá em Denver, nós tivemos na nossa igreja o principal culto de adoração semanal na terça-feira. A lot of the people that came were young adults and they were professionals. Muitas das pessoas que congregavam conosco eram adultos, jovens, profissionais. And this was a very convenient time for them. E era um horário muito conveniente para eles. The church grew into several thousand people. A igreja cresceu ao ponto de ter milhares de pessoas. So certainly we need rest and certainly we need worship. Então, certamente precisamos de descanso e certamente precisamos de adoração. But applying the diagram, it doesn't have to be one day in 7. Mas aplicando o diagrama, não precisa ser um dia em 7. It doesn't have to be a specific day of the week like Saturday or Sunday. Não precisa ser um dia específico da semana como o sábado ou o domingo. And I know that's controversial. E eu sei que é controverso dizer isso. But you asked for my opinion. Mas vocês pediram minha opinião. Muito bem, a próxima pergunta tem a ver com tipologia. E aí, quais critérios nós podemos usar para identificar uma tipologia? Será que a tipologia foi pretendida pelos autores do Antigo Testamento para serem compreendidas desta forma no Novo? Ou será que nós temos que fazer isso de frente para trás? Ok. I think you find both examples. Eu acho que você vai encontrar ambos os exemplos. One of my favorite examples comes in Matthew 2:15. Um dos meus exemplos favoritos está em Mateus 2:15. When the
Jesus' family has fled from Herod into Egypt, Quando a família de Jesus tem fugido and para o Egito, and Matthew says this was to fulfill the prophecy, out of Egypt I have called my son. e depois eles voltam do Egito, e Mateus diz que isso aconteceu para que se cumprisse a profecia do Egito chamei o meu filho. And that is a passage out of the prophet Hosea. E essa passagem, ela vem do profeta Oséias. Hosea chapter 11 verse 1, Oséias 11:1, which says, when Israel was a child, I loved him, que diz: quando Israel era menino, eu o amei, and out of Egypt I called my son. e do Egito chamei o meu filho. There is no way that Hosea was thinking about the Messiah. Não tem como Oséias estar pensando aqui sobre o Messias. He tells us what he was thinking about. Ele nos diz sobre o que ele está pensando. And he is not using the future tense to talk about things that will happen later. E ele não está usando o tempo futuro para falar acerca de coisas que acontecerão depois. He's using the past tense to talk about the time when God brought Israel at the Exodus across the Red Sea to the Promised Land. Ele está usando o tempo passado para falar do tempo em que Deus trouxe o povo dele, o tirou do Egito e levou eles para atravessar o Mar Vermelho e entrar rumo à Terra Prometida. So how can Matthew say this is fulfilled in the experience of Jesus? Então, como Mateus pode dizer que isso se cumpre na experiência de Jesus? Because even as a Jew, he believed that God is in charge of all the events of history. Porque mesmo sendo judeu, né, como judeu, ele acredita que Deus está no comando de tudo que acontece na história. And he learned that these things happened to Jesus when he was a baby. E ele aprendeu que essas coisas aconteceram com Jesus quando ele era bebê. He did not believe in coincidence. Ele não acreditava em coincidência. He must have thought to himself, what are the chances of these two events happening? Ele deve ter pensado consigo mesmo, quais são as chances desses dois eventos acontecerem? When God made his covenant with Israel, it was after he brought them out of Egypt. Quando Deus fez a sua aliança com Israel, foi depois que ele os tirou do Egito. There was no reason that the Messiah, the baby Jesus, should be in Egypt. Não havia razão para que o Messias, o bebê Jesus, estivesse no Egito. And yet, because of Herod's persecution, there he was. Mas, por causa da perseguição de Herodes, ali estava Jesus. And when Herod the Great died, then the family went out of Egypt back to Israel. E com a morte de Herodes o Grande, a família retorna para Israel. Matthew must have thought, that's not a coincidence. Mateus deve ter pensado, isso não é coincidência. That is a sign of God repeating a pattern of significant events. Isso é um sinal de Deus repetindo um padrão de eventos significativos. We are supposed to recognize it. Nós devemos reconhecer isso. That's another kind of fulfillment, but it's a very powerful one. É um outro tipo de cumprimento, mas é muito poderoso também. Muito bem. Mais uma pergunta e a última, para não atrasarmos o almoço, que é muito importante. Em 2 Samuel 7, há uma profecia sobre o descendente de Davi, que reinaria para sempre. Nós sabemos que esse descendente inicialmente foi Salomão, mas que o cumprimento não poderia ser completo com ele.
que tipo de hermenêutica nós podemos aplicar nessas profecias em que aparentemente há um cumprimento imediato, mas que também aparentemente há um cumprimento completo no futuro, mais distante? Yeah, that's very common also. Isso também é bastante comum. You see it as well in Isaiah chapter 7. Você vê isso também em Isaías 7. The young woman will bear a child and you will call his name Emmanuel. A virgem dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel. And before he knows how to do right and wrong, the kings you are afraid of will die. E antes que ele saiba distinguir entre o bem e o mal, os reis dos quais vocês têm medo morrerão. That can only be talking about a child in Isaiah's day. Isso só pode estar falando sobre uma criança na época de Isaías. And yet, when the Greek translation, the Septuagint, came along, they used a word that meant just virgin. Mas quando veio a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, aqueles tradutores usaram uma palavra que significa simplesmente virgem. This is 200 years before the birth of Jesus. Isso é 200 anos antes do nascimento de Jesus. Some Jewish people obviously believed that there was more of that prophecy still to be fulfilled. Alguns judeus evidentemente pensavam que havia mais daquela profecia a ser cumprida ainda. And Matthew picks up on that and quotes Isaiah 7:14 as fulfilled in the birth of Jesus. O Mateus se liga naquilo e ele cita Isaías 7:14 como algo que é cumprido no nascimento de Jesus. So sometimes we have direct prediction and fulfillment. Então, às vezes temos o cumprimento direto de uma profecia. Sometimes we have typology. Às vezes temos tipologia. Sometimes we have multiple fulfillment. Às vezes temos cumprimento múltiplo. Muito bem, muito obrigado por essa sessão, a primeira dos próximos dias.